Quantos precisam de Deus aqui neste lugar? Você veio ao lugar certo. Esta é a casa da revelação, a casa do oleiro, o lugar onde somos visitados. Eu creio que orações podem curar. Você crê nisso? Vamos clamar a presença de Deus, a visitação do Senhor. Quantos querem um encontro com Ele aqui? Erga suas mãos para o céu. Comece a clamar agora onde você está. Hoje o itinerário de Jesus te encontrou aqui. Como a viúva de Naim, no lugar da sua dor, Jesus foi a visitar. Comece a clamar agora, comece a pedir: Deus, vem me visitar esta noite. Pai, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Senhor. Comece a clamar. Ele ouve, Ele escuta, Ele é Deus. Pai, estamos neste lugar hoje porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Cremos, Pai, que o Senhor nos vê, nos enxerga. E hoje ansiamos simplesmente pela visitação de Deus. Que a cura do Senhor se manifeste neste lugar. Que o poder de Deus caia sobre nós. Que o Senhor cale os nossos corações e a nossa mente. E que tão somente a Tua voz possamos ouvir neste lugar. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Senhor Todo-Poderoso. A Tua palavra é como martelo que esmiuça a pedra. Ela permanece, ela dura, ela é real. Hoje clamamos: abre os céus neste lugar. Queremos ouvir a Tua voz aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar no seu lugar. Nós estamos num tempo de campanha de oração. E nesta campanha temos a cada semana nos voltado para Deus. E nessa semana em especial estamos estudando sobre a oração que traz cura. E hoje eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 19 em diante. Atos capítulo 16, versículo 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para fora, para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono
e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Quantos creem que a oração traz cura? Você crê nisso? Hoje pela manhã estudamos a respeito do que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, versículo 13 e 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja, unjam com óleo, e a oração de fé salvará o enfermo. A oração tem poder para curar. A palavra de Deus nos ensina assim. E quando clamamos, a visitação do Senhor acontece. Quantos aqui já experimentaram, ouviram, tiveram a experiência de orar por alguém e ver curas acontecendo? Você já presenciou isso? Ontem aqui aconteceu algo tremendo. Nós estávamos falando sobre esse tema e no final do culto nós oramos por cura. E eu recebi uma mensagem no final do culto de uma irmã que estava com um problema na coluna. Ela estava ministrando, ajudando como voluntária, e ela não conseguia nem ficar de pé, teve que sentar, pediu para alguém a substituir. Mas na hora da oração, ela disse: parece que alguém pegou a minha dor da coluna e tirou fora. Na hora que nós oramos por cura, ela foi curada. Há poder no nome de Jesus para curar. Eu nunca me esqueço, um dia, sentado aqui, segunda ou terceira fileira, estava acabando o culto, e o Espírito Santo incomodou meu coração para que eu orasse por alguém. Era um casal que estava na minha frente, e eu fiquei incomodado, mas sem coragem, não conhecia, não quis incomodar. Mas sabe quando aquele ímpeto vem, teu coração começa a acelerar, e aquilo incômodo, e eu lembro que eu cutuquei eles assim, e disse: posso orar por vocês? Eles disseram: pode. E eu fiz uma oração simples, e no meio da oração, o Espírito Santo me incomodou para que eu orasse por cura, para que aquela mulher pudesse ter filhos, mas eu não conhecia, não sabia se ela queria ter filhos, e eu custei para dizer aquilo, mas com aquela convicção que vem do Senhor, orei assim. Quando eu disse essas palavras, aquela mulher caiu num pranto, num choro. E quando terminou a oração, eu perguntei para ela: você quer ter filhos? Ela disse: sim, mas não posso. Hoje eu tenho convicção de que Deus vai fazer algo na sua vida. Ela morava num país vizinho. Ela falou: olha, se eu engravidar, eu volto aqui para você apresentar o neném. No mês seguinte eu recebi a ligação da família: Amaro está grávida. Já apresentei o neném nesta igreja, porque há poder no nome de Jesus para curar. Deus pode nos curar, e eu creio que hoje é uma noite de cura. Deus quer curar você. Deus quer me curar. E quando eu li esse texto hoje, meditava na palavra, o Espírito Santo me fez enxergar um cenário. O apóstolo Paulo ainda estava com as feridas abertas enquanto orava.
A palavra de Deus vai dizer que eles oravam e adoravam no interior do cárcere. O apóstolo Paulo havia sido usado por Deus para revelar um espírito imundo que tomava conta de uma mulher que tinha poderes para adivinhar. E quando ele faz isso, homens que tinham muito lucro com aquela mulher são prejudicados, e por isso ele e Silas são levados para a praça, rasgam suas vestes, ele é açoitado com varas, provavelmente 39 açoites, e depois ele é jogado no cárcere. Ele está preso no tronco, numa cela suja, úmida e mal cheirosa. E é neste lugar que ele começa a orar. As feridas ainda estavam abertas, ele ainda sangrava, mas é neste lugar que o Senhor o toca. E eu creio que existem pessoas que vieram a este lugar e talvez feridas ainda estão abertas. A dor, ela é recente. Você perdeu alguém recentemente, ainda não deu tempo de cicatrizar. Você perdeu o teu negócio, você perdeu o teu emprego, você está doente, você está sofrendo. E muitas vezes nós vamos até Jesus como aquela mulher com fluxo de sangue. Ela literalmente sangrava enquanto procurava as vestes do seu Senhor. Às vezes chegamos como aquele cego no caminho de Jericó, gritando, bradando, clamando, porque estamos sofrendo. Talvez feridas estão abertas. Você foi caluniado, envergonhado, em praça pública. Você foi humilhado, machucado, está doendo. Mas deixa eu te dizer algo. Deus escuta as nossas orações quando as feridas estão abertas. Quando clamamos, quando está doendo, o itinerário de Jesus encontra o nosso. E eu creio que hoje você vai ter um encontro com Deus que vai trazer cura para a sua alma, renovo para o teu espírito. Ele pode sim nos visitar. Hoje eu queria entender como a oração de Paulo trouxe cura para a sua alma. Hoje eu queria estudar junto com vocês como a oração pode nos ajudar quando feridas estão abertas. Quantos querem aprender da parte do Senhor assim? Em primeiro lugar, eu creio que a oração pode nos ajudar quando estamos sofrendo, quando feridas estão abertas, porque a oração traz revelação de Deus. A oração traz revelação de Deus. E eu acho interessante porque a palavra de Deus diz que quando Paulo e Silas são entregues nas mãos do carcereiro, este os coloca no cárcere interior, diz a palavra. E o cárcere interior, o que era isso? Que lugar era esse? Era um lugar que normalmente ficava no subsolo das prisões. Era uma espécie de solitária dos tempos antigos. Um lugar escuro, onde não entrava quase nenhuma luz. Úmido e fedido, era esse o lugar. Ali eles ainda são presos no tronco. E eu acho interessante, o versículo 29, ele vai mostrar que o lugar é escuro. Depois do terremoto, o carcereiro vai no lugar onde eles estão, e a Bíblia diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Era um lugar escuro. E sabe, eu creio que o lugar das nossas dores, o lugar onde
estamos sofrendo, de feridas ainda estão abertas, normalmente são lugares assim, escuros. É difícil enxergar um palmo na frente. É difícil enxergar perspectivas. Perguntas vêm à mente: por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por que tudo isso? Essa era a condição de Paulo e Silas naquele lugar. Mas quando Paulo começa a orar, Deus traz revelação. É muito interessante entender o contexto da evangelização na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo tinha feito planos de ir para a Ásia, mas um dia, enquanto ele está orando, o Senhor lhe dá uma visão. Ele vê um varão macedônio que diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Passa a Macedônia e nos ajuda. E por conta dessa visão de alguém pedindo socorro, ele muda o itinerário da viagem. Vai parar em Filipos, lá acontece uma grande confusão, e agora ele está no cárcere. Mas em determinado momento, Deus visita aquele lugar. E sabe, naquele lugar escuro, um carcereiro que ia tirar a vida, agora está prostrado diante daqueles homens, com uma luz nas mãos, dizendo: o que eu posso fazer para ser salvo? Para mim, o homem da visão era o carcereiro de Filipos. Naquela casa começa uma igreja, porque muitas vezes não podemos entender o porquê, o que está acontecendo, mas no lugar da nossa dor, enquanto nós oramos, Deus traz na memória visões que não somos capazes de entender. Ele traz revelação. Hoje eu creio, Deus vai trazer revelação neste lugar para você. Por que me ofenderam? Por que eu perdi? Por que isso aconteceu? Eu não sei, mas hoje a palavra de Deus vai chegar no teu coração. Eu lembro muito bem o dia, no lugar da minha dor, que eu estava pedindo a Deus socorro e perguntando: Senhor, por quê? Por quê? Me traz uma palavra, eu não consigo entender. E de repente toca o telefone. E alguém, sem saber de nada, começa a ler a Bíblia para mim e contar as minhas histórias. Eu lembro do dia que o meu pai estava chorando no carro. O problema de uma doença degenerativa é que nós vivemos vários lutos. Cada perda é um luto novo. E num desses lutos, o meu pai estava chorando no carro e pedindo socorro a Deus: Senhor, Senhor, me visita, fala comigo de alguma maneira. E toca o telefone. Uma médica enviada pelo Senhor traz um recado de Deus para ele. Esses dias a minha esposa estava chorando, sem entender o porquê de algumas coisas. Feridas estavam abertas, machucados. Ela orando e clamando, e de repente alguém manda uma mensagem para ela, descrevendo as situações e com as respostas de oração, o que deveríamos fazer. Hoje eu creio, Deus vai trazer revelação enquanto nós oramos. Ele pode te visitar, Ele pode trazer palavra. Hoje, enquanto oramos, Deus vai se revelar para nós. Por que você deve orar quando feridas estão abertas? Porque a oração traz cura através da revelação de Deus. Mas não foi apenas isso que aconteceu aqui. A oração também traz bálsamo de alegria. E o texto vai dizer que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E eu acho tão interessante ver aqueles homens naquela solitária, com os pés presos ao tronco, com as costas sangrando,
E eu creio que eles começam orando baixinho. Sabe, muitas vezes nós não temos forças sequer para orar. Você já sentiu dificuldade de começar uma oração? Eu já várias vezes. Às vezes a dor é tamanha que a gente só consegue sussurrar, balbuciar. Quando Ana vai ao altar, à presença de Deus, ela só mexe os lábios. Ela não tinha força para orar mais alto, porque a sua dor era tamanha. E sabe, ela é mal interpretada. O que essa mulher está fazendo? Está bêbada, ele pensa mal dela. Mas eu acredito que muitas vezes nos falta força para gritar socorro, para pedir ajuda, para clamar. Então simplesmente balbuciamos. Eu creio que foi assim que começou um movimento de oração naquela solitária. Homens começaram a mexer os lábios, e de repente, no lugar onde eles não tinham forças, o Espírito começa a se manifestar, e eles começam a orar mais alto, clamar com mais força, clamar com vigor. E de repente essa oração se transforma em cantos de júbilo. Não tinha uma banda, não havia instrumentos, não. Eram dois homens presos, sangrando e declarando louvores a Deus, porque a oração traz bálsamo de alegria. E enquanto eles oravam, a Bíblia diz que começa a ser tão alto que as pessoas nas celas do lado eram capazes de ouvir aquele clamor de júbilo, de alegria, de louvores. Como pode homens assim, nesta condição, estarem sorrindo, cantando louvores, cheios de júbilo? A oração traz bálsamo de alegria. Foi exatamente isso que aconteceu com Abacuque. O livro de Abacuque também é chamado de livro das queixas. Quando Abacuque entra na presença de Deus, ele traz as suas queixas, as suas reclamações. Ele está revoltado porque há injustiça na terra de Israel. E ele está clamando: Senhor, até quando? Até quando? Vão haver balanças injustas? Até quando? O ímpio vai governar? Até quando? E ele está reclamando na presença de Deus, e Deus traz resposta. Eu estou trazendo o povo do norte, a nação inimiga. Eles vão entrar e vão julgar a terra. Abacuque ora de novo e ele começa a se queixar de novo. Mas como, Deus? Como assim uma nação mais pecadora, que não é temente ao Senhor, vai nos dominar? O Senhor não entendeu a minha oração. E aí Deus fala para ele: sobe na torre de vigia. E quando ele sobe na torre de vigia e lá começa a orar, o Senhor diz para ele: faz placas grandes, até quem passa correndo possa ler. E escreve lá: o justo viverá pela fé. Hoje eu queria te mostrar um outdoor que Deus colocou aqui, bem grande. O outdoor que Abacuque viu e que nós precisamos olhar quando estamos sofrendo: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deixa eu te dizer, o justo viverá pela fé. Quando ele entende isso, ele faz uma nova oração. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta, ainda que não hajam ovelhas no aprisco, gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Quando oramos, bálsamo de alegria é derramado nos nossos corações.
Eu lembro de um documentário que eu vi sobre a igreja perseguida, um testemunho que eu ouvi de um pastor chinês, quando o comunismo se alastrou na cidade onde ele ministrava. Ele foi levado, preso. E é muito interessante o testemunho daquele homem, porque ele conta, relata, que começaram a torturá-lo com máquinas que davam choque. E um dia ele está orando, e bálsamo de alegria é derramado sobre a sua vida. E aquele chinês, um senhor esguio, contando, e ele dá gargalhadas, e falava: eles me davam um choque, e eu dava gargalhadas, porque eu não sentia nada, e eles ficavam bravos, e me davam mais choques, e eu dava gargalhadas, porque um bálsamo de alegria tomou conta do meu coração. Eu lembro da senhora que trabalhava numa casa, seu marido alcoólatra. Eles tinham poucos recursos, uma vida bastante difícil. Mas aquela mulher sempre chegava cantando na casa onde ela trabalhava. Todo dia. E um dia sua chefe chega e fala: mas como pode? Eu sei das tuas histórias, eu sei do que o teu marido faz. Como você chega cantando aqui todos os dias? A oração traz bálsamo de alegria. Aquela mulher começa a testemunhar, e aquela senhora entrega a vida para Jesus, porque eu creio. Quantas vezes, enquanto eu estava sangrando, eu entrei na presença de Deus de um jeito e saí de outro. Eu entrei com as minhas lágrimas e saí com um sorriso no rosto. Hoje talvez você chegou assim neste lugar. Ele vai trocar as tuas vestes de luto por vestes de festas. Ele vai tirar as cinzas da sua cabeça e vai colocar uma coroa, vestes de louvor. Aleluia! Ele pode, Ele é Deus. Quando nós oramos, bálsamos de alegria são derramados sobre nós. Quantos querem receber da parte do Senhor algo assim? Mas a oração não traz apenas bálsamo de alegria. Ela traz a visitação de Deus. É muito interessante, porque se você ler o capítulo todo, 16 de Atos, várias vezes uma expressão aparece: indo eles ao lugar de oração. Indo eles ao lugar de oração. Quando eles chegam em Filipos, a primeira coisa que fazem é procurar um lugar de oração. Na beira do rio encontram mulheres. Quando eles oram, Deus abre o entendimento de Lídia, uma vendedora de púrpura. Aquela mulher se converte, na sua casa começa uma espécie de igreja. Na sequência o texto diz: indo eles para o lugar de oração. E eles encontram aquela mulher adivinha, e o Senhor opera a libertação na vida daquela mulher. Indo eles para o lugar de oração. Mas agora não tem como ir ao lugar de oração. Os pés estão presos no tronco. Mas sabe, o nosso Deus não se limita a lugares. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E no lugar da nossa dor, quando clamamos, Ele pode nos visitar. E sabe, o que a Bíblia nos apresenta aqui é um cenário maravilhoso. Enquanto eles estão orando, simplesmente o que a Bíblia narra é a visitação de Deus naquele lugar. Eles começam a orar, e o Deus
que criou os céus e a terra, o Deus maravilhoso, poderoso, aquele que é vestido de glória, ele por instante se esvazia como Cristo e vai à solitária, fedida, aquele lugar úmido, mal cheiroso, e visita aquele servo clamando na sua dor. Mas quando Deus chega, o Deus Todo-Poderoso entra e aquele lugar começa a tremer, começa a chacoalhar, as cadeias começam a se abrir, a terra começa a estremecer, porque Deus visitou aquele lugar. Você consegue imaginar o que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Às vezes a gente tem uma imagem de anjos, aqueles seres assim, bonitinhos, com auréolas e asas. Para mim eles são guerreiros. Fico imaginando um bem grande assim, segurando a boca do leão. Porque Deus foi visitar Daniel naquela cova. Você pode imaginar Sadraque, Mesaque e Abidnego andando na fornalha. A Bíblia diz que havia mais um com eles, a semelhança Filho de Deus. Deus foi visitá-los ali na fornalha. Quando o povo estava no deserto, diante do Sinai, sem saber para onde ir ou o que fazer no meio do deserto, a presença de Deus chega naquele lugar, ele começa a estremecer, sair fumaça. O Sinai fica conhecido como lugar dos trovões, porque a presença de Deus por vezes se manifesta com poder. No lugar onde estamos, no lugar da nossa dor. Sabe, eu não sei você, mas hoje eu vim apenas buscar uma visitação de Deus nesse lugar. Você já foi visitado pelo Senhor alguma vez? No lugar da tua dor. O Deus terrível e todo-poderoso veio e fez o chão tremer. Eu lembro um dia aqui na galeria. Não tinha telhado ainda. Eu estava com um amigo. E nós começamos a orar, nós dois aqui. E de repente, enquanto nós orávamos, simplesmente orávamos, Deus nos visitou nesse lugar. Eu lembro que eu estava orando por ele e de repente a minha oração parece que Deus tomou minha boca. Eu comecei a falar coisas da vida daquele moço que eu não sabia. E nós sentimos a presença de Deus e chorávamos. Porque o Deus terrível e todo-poderoso veio ao nosso encontro. Lembro uma vez que fui convidado para pregar no congresso, tinha 1000 adolescentes. Um dia antes eu fui ver o lugar de culto, era um lugar comprido assim. Ficava longe o altar, da onde começava o auditório. O pastor que tentou pregar, os meninos não paravam quietos. 1000 adolescentes. Gente namorando, fazendo bagunça. E passavam as pessoas com plaquinha pedindo silêncio e ninguém parava. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Naquela madrugada eu pedi a chave do lugar de culto. E quando todos foram dormir, eu fiquei orando aquela madrugada toda, pedindo, Deus, não tem como chamar a atenção desses meninos. Eu não sei o que dizer para eles. Por favor, nos visita. Por favor, nos visita neste lugar. Aquela madrugada, já era bem tarde, o Espírito Santo falou para mim, amanhã eu vou aparecer. Amanhã eu vou me revelar aqui. Queridos, eu não sei dizer o que aconteceu,
Mas na hora que eu comecei a falar, um silêncio total tomou conta do auditório. De repente, a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Eu lembro, na hora do apelo, os meninos vinham correndo para frente e se jogavam no altar, porque Deus nos visitou. Quantas vezes eu fui quebrado à presença dEle, mas basta Ele se revelar, como se revelou a Moisés, um homem perdido, vendo a vida passar, cuidando de ovelhas, e de repente ele vê a sarça, um arbusto pegando fogo, e ele tem uma revelação de Deus: retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Hoje eu queria entrar na presença. Hoje eu queria simplesmente a visitação de Deus. Hoje eu queria, junto com você, experimentar um encontro, porque eu creio, a oração atrai a presença de Deus. A oração traz a presença de Deus. A oração traz a visitação do alto. Quantos querem hoje ter um encontro com o Senhor neste lugar? Se Ele te visitar hoje, se Ele te encontrar hoje, você vai sair deste lugar diferente. Se Ele simplesmente se mostrar a você, a glória dEle nos põe prostrados. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Mas sabe, no lugar da nossa dor, quando oramos, Deus traz salvação. O apóstolo Paulo estava ali clamando, orando. Ele não estava pregando. A Bíblia não diz que ele estava pregando. A Bíblia diz que ele estava orando e adorando. Quando o chão começa a tremer, o carcereiro pega a espada para se autojustiçar, para se matar. Ele diz: para, estamos todos aqui. O carcereiro entra, pega algum tipo de luz, de tocha, não sei como, entra naquele lugar escuro e se prostra e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele não estava pregando, ele estava orando. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Naquele dia, aquele carcereiro tem um encontro com Jesus. Ele leva o apóstolo Paulo para sua casa, e a sua família e os seus têm um encontro com Jesus. Aquele homem lava as suas feridas, trata os seus machucados. No dia seguinte ele é batizado pelo apóstolo Paulo e eles voltam para a cadeia juntos. Porque a oração traz salvação. Não existe nada que você possa fazer para salvar os teus. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Nós podemos pregar a palavra. Nós podemos anunciar o Evangelho. Nós podemos testemunhar. Mas a ação de regeneração é uma obra divina. Só Deus pode fazer pessoas nascerem de novo. Só Deus pode nos despertar das trevas para a sua maravilhosa luz. Só Deus pode convencer. O problema é que muitas vezes tentamos fazer o trabalho de Deus e esquecemos de orar. Hoje eu vim dizer: você e tua casa servirão ao Senhor Jesus. Os teus filhos serão homens e mulheres de Deus. O teu marido será um homem cheio do Espírito Santo. Hoje eu vim dizer: sim, você e a tua casa servirão a Jesus. Comece a orar, comece a clamar, comece a pedir. A oração traz a visitação de Deus.
Eu creio no Evangelho porque um dia, numa reunião de oração, eu fui visitado. Não foi um discurso que me alcançou, não foi a retórica de alguém ou as palavras bonitas de um pregador eloquente, não. O que me trouxe ao lugar do novo nascimento foi a oração de alguém. Hoje eu vim dizer para você, quando nós oramos, um mover de salvação começa a acontecer. O apóstolo Paulo sabia disso. Por isso, quando ele chegava numa terra nova, quando ele chegou em Filipos, ele foi procurar um lugar de oração. Nós precisamos orar. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias se nós orarmos. Eu creio, a oração traz salvação. Talvez você chegou aqui hoje e está difícil, está doendo, você está cansado, as feridas ainda estão abertas. Hoje eu só queria orar junto com você. E eu creio, enquanto nós oramos, Deus vai trazer cura, Ele vai trazer revelação, Ele vai derramar bálsamo de alegria, Ele vai nos visitar, Ele pode salvar a nós e aos nossos. Hoje eu queria te convidar a orar. Enquanto a música toca, enquanto ouvimos os louvores, eu queria simplesmente te convidar. Sabe, eu lembro de reuniões de oração, onde Deus nos visitou. Como eu queria hoje que simplesmente Ele me visitasse de novo. Eu lembro um quarto de acampamento, enquanto eu orava, a presença de Deus veio. Nós não estávamos pregando, os meninos desciam das beliches chorando, se ajoelhando no chão e dizendo: eu quero Jesus, confessando pecados abertamente. Um quarto de acampamento, 14 meninos entregaram a vida para Jesus enquanto nós orávamos. A presença de Deus é irresistível. Se Ele nos visitar hoje aqui, nós vamos voltar para casa diferentes. Quantos querem clamar pela visitação de Deus? Se você quer orar junto comigo hoje, pedir pelos bálsamos de alegria, pela visitação do Senhor, fica de pé no teu lugar agora. Eu creio, Deus vai nos visitar hoje aqui. Fecha os teus olhos, ergue a tua cabeça para o alto e comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei quais são as feridas abertas, mas clame, ore, peça por socorro. Ele vai te visitar. Clame agora. Aleluia. Aleluia. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Santa presença. Confio em ti. Confio em ti. Declare: creio que Tu és a cura. Creio Aleluia. que
creio, Pai, aleluia. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Ele ouve o seu clamor, Ele escuta a tua oração. Ele acalma a nossa alma aflita pelo fogo. Ele cura a alma, o corpo, o espírito. Aleluia! Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Ele é a nossa vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Nada é impossível para Ele. Nada é impossível. Ele é Deus Todo-Poderoso. Comece a declarar, e a sua fé vai ser fortalecida agora. Comece a declarar. Pessoas serão curadas hoje neste lugar. Pessoas vão ser salvas hoje aqui. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és aleluia. Creio que és tudo para mim. Ele é a nossa vida. Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Comece a orar agora. Pessoas vão ser curadas agora do poder do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Você não pode entrar na presença dele, eu não posso. Nós somos pecadores. Mas o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E ele foi estendido no madeiro. E assim como a serpente foi levantada no deserto, aqueles que tinham sido picados por cobras olhavam para ela, e o efeito do veneno ia embora. Quando olhamos para a cruz de Cristo e cremos nele, o poder do pecado é anulado nas nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e podemos entrar na presença de Deus. Hoje eu queria te convidar a entrar na presença de Deus, a entregar a tua vida para Jesus, a olhar para a cruz, a olhar para aquele que foi estendido no madeiro. Ele pode te curar. Se hoje neste lugar você quer conhecer a Jesus dessa maneira, quer ouvir a voz dele, quer ter um encontro com ele, se hoje neste lugar você quer ter um encontro com Deus, eu tive um dia
Quando alguém orou por mim, os meus ouvidos foram abertos, eu ouvi Jesus e a minha vida mudou. Eu queria te convidar a ter um encontro com Ele. Se hoje neste lugar, você quer conhecê-lo dessa maneira, onde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe lá no fundo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, querida, lá na galeria, Deus te abençoe, Deus te abençoe, lá no fundo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus, quanta gente, aleluia. Nós vamos orar agora. Você que estendeu suas mãos, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu quero a tua presença, eu quero o teu amor, eu quero ouvir tua voz. Se revela a mim, em nome de Jesus. Pai, sela agora estes meus irmãos com o selo do Espírito, que eles não sejam mais os mesmos, que hoje eles possam sim experimentar a presença de Deus neste lugar, que eles recebam uma nova vida nesta vida, que eles possam nascer de novo. Faz assim, Pai, esta é minha oração, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe cada irmão aqui que levantou sua mão. Quero orar por você que está doente. Quantos creem que Deus pode curar, amém? A oração traz cura, vamos orar por cura. Se você veio aqui e tem alguma enfermidade, alguma situação, levante suas mãos. Vamos levantar um clamor agora. Pai queridos, estudamos que a oração de fé salvará um enfermo. Muitos irmãos estão com as mãos levantadas. Eu não sei de que ordem são as enfermidades que eles apresentam diante do Senhor, mas hoje eu queria pedir: sinaliza o reino neste lugar. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Agora, que doenças saiam em retirada, que pessoas sejam curadas e libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor derrame bálsamo de cura. Leva embora as nossas dores, leva embora, Deus, leva embora, tira com a mão o sofrimento. Que os meus irmãos creiam e que a glória do Senhor nos visite neste lugar. Faz assim, abre os céus, faz o que não podemos fazer, cura pessoas hoje neste lugar. Pai, eu quero clamar agora, assim como Paulo e Silas experimentaram a tua visitação naquele lugar. Hoje, vem e nos visita aqui. Vem, Senhor, e nos visita. Vem, Senhor, e nos visita. Vem, Pai. Queremos só ser marcados com a tua glória. Vem, Deus, quebra cadeias, jucos. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nos visita esta noite. Marca as nossas vidas com o teu poder. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Quem foi abençoado aqui hoje, amém? Como é bom estar na presença de Deus. Deus abençoe sua vida. Nós vamos terminar adorando e depois vamos orientar aqui a saída. Que Deus abençoe sua vida.